E aí, moçada, tudo bem? Bom, estou vindo aqui com mais uma questão do exame do CFC, né? Mais um Detona CRC aqui para a gente analisar uma questão. Hoje, trazendo a questão de número 2 do exame 2020-01, que foi realizado recentemente, ainda nesse mês de agosto de 2020. Então, considerando que a gente tem novas questões para discutir, eu estou retomando a série de vídeos do Detona CRC para que a gente possa aí fazer análise das principais questões aí, das mais, enfim, né, geram uma melhor discussão, das mais complexas, relacionadas ao que foi cobrado no exame do CFC. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhadinha aqui na questão de número 2, ela diz o seguinte: a sociedade empresária vendeu no exercício de 2016 matéria-prima para sua controladora por R$500 mil, apurando um lucro na operação de R$180 mil. Em 31 de 12 de 2016, a controladora possui em seus estoques 30% das matérias-primas negociadas. Com base nestas informações, em 31 de 12 de 2016, o ajuste referente a lucros não realizados para fins do cálculo da equivalência patrimonial na controlada era de, e a gente tem aqui 4 alternativas. Muito bem, então essas questões envolvendo resultados não realizados, elas são relevantes para 2 pontos, né? A gente já discutiu esse tema aqui em outros vídeos no canal, mas é importante resgatar. Primeiro, para a própria apuração do resultado com equivalência patrimonial é determinante, e também é determinante para a consolidação das demonstrações contábeis, tá certo? Então, assim, olhando a questão numa primeira leitura, você já nota que é uma questão bastante simples de resolver, mas é importante que a gente entenda um ponto um pouco mais conceitual aqui, para que você não fique preso a resolver somente questões, por exemplo, similares a essa, né? Porque a banca, né, o próprio CFC, banca de concurso, pode eventualmente cobrar o tema, né, de uma maneira um pouquinho diferente, e quando você entende esses conceitos que eu vou conversar aqui, você tem todo ali o arsenal para responder qualquer tipo de questão envolvendo apuração de resultado com o método de equivalência patrimonial. Bom, a gente tem que notar aqui o seguinte, olha, nós temos uma relação de controle entre essas empresas, tá? Então, o exercício ele é bastante claro ao indicar que a relação existente entre o investidor e a investida é uma relação de controle, beleza? Então, esse é um primeiro ponto importante que a gente precisa destacar. Outro ponto bastante importante, notem que o exercício ele facilita demais a sua vida, porque ele não dá o percentual de participação da controlada da controladora na controlada, melhor dizendo. Então ele não te dá esse percentual, ele não diz qual o percentual do patrimônio líquido da controlada pertence ao controlador. Então, veja, ele está diminuindo, o examinador aqui está facilitando muito sua vida, diminuindo as margens, né, as possibilidades de erro que você poderia ter nessa questão. Então ele foi muito generoso quando construiu esse enunciado, porque facilitou bastante o trabalho, tá? Então, e por que eu estou chamando a atenção para esses pontos? Porque, olha, quando você tem uma relação de controle, né, entre uma empresa investidora e uma investida, essa relação é uma relação de controle, independentemente do percentual de participação de uma empresa na outra, você vai eliminar 100% do resultado não realizado de transações entre essas companhias. Tá certo? E quando você tem relação de coligada, ou seja, a investidora ela mantém o investimento na investida, mas sem controlar, então elas têm uma relação de coligadas entre si, você vai também eliminar esse resultado não realizado, esse lucro não realizado de operações entre as companhias, mas no percentual de participação, né, da investidora na investida quando elas têm essa relação de coligada. Então, ou seja, aqui o examinador ele facilitou bastante porque ele eliminou a possibilidade de dúvida que o candidato poderia ter em relação a essa aplicação. Eu aplico ou não o percentual de participação da empresa, né, na outra, do investidor na investida. Então ele facilitou bastante o trabalho dos alunos que foram fazer a prova. Mas, de novo, é importante você ter esse conhecimento para que caso tivesse mesmo que o exercício indicasse o percentual de participação de uma empresa na outra, mas estando aqui bastante claro que a relação é de controle, você simplesmente ignoraria aquela informação e resolveria a questão da forma como a gente vai resolver aqui, beleza? Muito bem, então a gente tem lá que, olha,
ocorreu uma transação entre controlador e controlada de R$500 mil e na operação ocorreu um lucro de 180 mil. Então, lucro na operação entre controlador versus controlada de 180 mil reais, beleza? Muito bem, o que o exercício está indicando para nós? A controladora possuía em seus estoques 30% das matérias-primas negociadas, ou seja, a controlada que vendeu para a controladora e no final do exercício a controladora ainda mantinha 30% da matéria-prima em estoque. Ou seja, o que significa isso? Né? Que essa matéria-prima não foi repassada para terceiros, enfim, isso não saiu do grupo, continua, né, no conjunto formado pelas duas empresas, e como o objetivo é fazer a apuração do resultado com equivalência, essa parte não realizada tem que ser ajustada, porque você vai apresentar o resultado ali posteriormente, né, vai conduzir isso a uma consolidação de balanços, com o objetivo de apresentar essas duas empresas como se fossem uma só. Se tem lucro não realizado entre essas companhias, não faz sentido, né, que esse lucro seja apresentado, uma vez que não foi realizado ainda, por isso que ele é eliminado. Nesse caso aqui, como a relação é de controle, elimina 100% do lucro não realizado, pouco importando o percentual de participação de uma empresa na outra. Beleza? Então, ou seja, 180 mil é o lucro da operação, a parcela não realizada é 30%, isso vai dar quanto? Vejamos. 180 vezes 30% dá 54 mil reais, beleza? Então agora a gente vai analisar as alternativas e tá bem fácil aqui, né? A letra D, que responde adequadamente aí a indagação que o exercício fez aqui na questão de número 2. Beleza, moçada? Então vejam, é uma questão de contabilidade societária, é simples, mas você precisa conhecer essas informações para que caso o examinador ele dê alguma informação ali que não é necessária, tente te confundir, você saiba quando eu elimino 100% do resultado não realizado, de novo, quando a relação é de controle, ou quando eu elimino, né, o resultado não realizado na proporção da participação de uma empresa na outra, quando elas são coligadas, beleza? Bom, então por esse Detona CRC é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários, caso, enfim, né, não tenha entendido, ou já carregue alguma dúvida disso de outros momentos, de outros tempos aí da sua faculdade, enfim, deixa nos comentários. Peço também que se inscrevam no canal, eu sempre tenho postado vídeos novos, compartilhem aí com quem está estudando. E é isso, a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu aí, moçada, bons estudos, até mais!